Todos aqui estão fazendo tudo para eu sair desse negócio. Eu decidi, eu já investi meu tempo nisso. E que se lasque, pode vir para cima mesmo, pode bater, que o pau vai quebrar. Tô cansado desses bandidos políticos, desses fantoches aqui, que tudo depende de dinheiro público. Por isso vocês ficam zoando aqui, desesperado. É o seguinte, meu nome é Marçal, você que tá assistindo, coloca o M aí, faz o M, que nós vamos mudar essa cidade. Vamos parar de comer dinheiro público e vamos atender as pessoas como elas precisam. Tirar vocês desses campos de concentração que todo mundo fica romantizando como favela. Sejam todos bem-vindos ao Política em Alta, o seu canal de notícias políticas. Hoje vamos falar sobre um candidato que chegou forte na corrida à Prefeitura de São Paulo com seu jeito polêmico e com fortes declarações. Vocês já devem imaginar que estou falando de Pablo Marçal. Ele foi o candidato que após o debate da Band mais repercutiu positivamente nas redes sociais e as pesquisas já devem indicar o aumento da sua popularidade, acirrando ainda mais disputa pela prefeitura da maior capital do Brasil. Acredito que a concorrência não esperava por isso. Vamos então conferir os melhores momentos do Pablo Marçal no primeiro debate da Band para a Prefeitura de São Paulo. Mas antes não se esqueça de se inscrever e deixar um like. Boa noite, São Paulo. Boa noite a todos que estão aqui nesse debate. A cidade de São Paulo recebe 15 milhões, segundo essa informação, porque aqui tem mais de 100 mil eventos por ano, mas não tem investimentos no turismo igual a gente acabou de ouvir. 100 mil eventos faz com que pessoas do Brasil inteiro compareçam aqui e ao virem esses eventos, essas pessoas elas acabam passeando pela cidade. Só que elas tomam um choque de realidade muito grande, que é ao se deparar no centro, tá completo de invasões. Aquele outro candidato está mais à esquerda ali, à extrema esquerda desse palco. Ali tem prédios tombados que custam 7 vezes mais para fazer a reforma e a gente não vê o da minha direita aqui fazendo essas reformas e nem buscando parcerias público-privadas para fazer essas reformas. Nós vemos que não tem investimento nesse turismo. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, tem mais de área de Hollywood do que França. A cidade mais visitada do mundo é Paris e lá tem um elevador na Torre Eiffel que sozinha, consegue colocar mais turistas internacionais do que o Brasil inteiro. Para você ter uma noção, o lugar mais visitado do mundo é Paris. Só que aqui, para você ter uma noção, não tem esse tipo de investimento. Se tem, é muito raso, muito razoável. E eu posso te falar que aqui tem 100 parques municipais muito mal cuidados e a gente vai investir nisso. Vai investir em diárias, né? Tem que investir em brand para as pessoas descobrirem esse lugar. E os brasileiros não sabem o que tem aqui em São Paulo. Tá? Elas conhecem pela Cracolândia e pela violência. Candidato, e faça a pergunta. Deixar seu nível de ansiedade ficar maior, Guilherme Boulos. Vou perguntar para o prefeito. Pode começar? Por favor. Quero que você que está em casa sinta agora que tem 192 mil pessoas precisando de cirurgia e alguém que está à minha direita ou na falsa direita da cidade de São Paulo, não se preocupa com isso, porque tem bilhões no caixa e você vai continuar esperando. Eu sei que você que não está esperando deve estar pensando assim, não é comigo, mas vai ser vocês, né? Porque tem milhões de metros de calçada para ser construída e nas UPAs pelo menos 30% dos acidentes acontecem por não ter calçada. Aumento de 23% na situação de rua das pessoas desde dezembro do ano passado até agora. Tem mais de 80 mil pessoas em situação de rua em São Paulo. Prefeito, essas pessoas estão sentindo algo agora, ou ficaram nessa fila, ou estão na fila, ou vão ficar por incompetência sua. Qual que é a sensação de ser um vereador que foi jogado na cadeira de prefeito e sentir incompetente o suficiente para não resolver problemas básicos dessas pessoas? Responde uma das perguntas, se você der conta. Está nervoso, Pablo? Olha, eu tenho muito orgulho. Eu vou contar aqui para o Pablo Marçal o que nós fizemos na cidade de São Paulo. Com educação, do jeito que você na sua casa quer escutar, do candidato que queira governar a maior cidade da América Latina, a quinta maior metrópole do mundo. Uma cidade de 12 milhões de habitantes. Em 2016, o orçamento da saúde era de 10 bilhões de reais. Nós passamos para 20 bilhões de reais. Nós dobramos o orçamento da saúde. Só para você ter uma ideia, Pablo, até 2016, na gestão da Haddad, eram 3 UPAs em São Paulo. Hoje são 30, portanto foram 27 de 17 para cá. Dessas eu inaugurei 18 e vou entregar mais 5 esse ano e já estou construindo mais 8 para entregar ano que vem. Tem uma notícia boa para você, que depois vocês podem consultar lá naquele momento que é fake ou não, porque eu vou falar a verdade. Eu só vou falar a verdade aqui. No ano passado, a Prefeitura de São Paulo realizou o maior número da história da cidade de consultas e de exames.
Marcelo, sua réplica. Você só não respondeu por que aumentou 23% das pessoas em situação de rua. Tem dado um show nas últimas 24 horas para tomar menos pancada aqui, mas não respondeu também, nem sabe o número, porque a gestão é uma bagunça. Tem 447 mil pessoas na fila, precisando de exame. Das que conseguem exame, 40% não volta para fazer o exame. Bagunça. Você se sente um pirulito na boca de banguelo, indo numa UPA e depois você vai em outra e não tem um prontuário digitalizado. Por que uma cidade tão rica, mais poderosa do hemisfério sul, não trata a pessoa que precisa do exame com respeito? Você está falando que está fazendo no Gerúndio, você está copiando o governo que você apoia, que chama o PT, onde você tem um ministério garantido lá. E eu também quero falar aqui para todo mundo dessa cidade, por que a Marta Suplicy, que é vice daquele cara de extrema esquerda, era secretária desse cara aqui da falsa direita? Você que está aqui, a cidade de São Paulo, 63% das pessoas são conservadores. Por que a gente está aqui e o cara não responde a pergunta tão simples? Está fazendo no Gerúndio? Responda as perguntas claramente. Fiz 4 perguntas. Eu vou perguntar para o candidato Pablo Marçal. Pablo Marçal, essa cidade é a cidade do desenvolvimento econômico, da oportunidade de emprego e renda. Muitas pessoas vieram para cá atrás do seu sonho. E é uma cidade que se tornou essa potência por conta de tantas pessoas que para cá vieram do Brasil inteiro e do mundo todo. A gente sabe da importância que é você ter uma estrutura de receber esses investimentos, esses empreendedores. Alguém que depreda, por exemplo, a Fiesp, ou que participa de um grupo que invadiu a Bolsa de Valores no centro de São Paulo, agora em 2021, ou que invadiu o Ministério da Fazenda, ou seja, não gera uma instabilidade? Essa é a primeira pergunta que eu queria falar para ti. E qual seria a sua proposta para que a gente pudesse ainda mais, a gente já está batendo recorde de geração de emprego e renda, é para poder melhorar ainda mais, porque São Paulo sempre quer estar na liderança e na frente, para a gente poder aumentar ainda mais as oportunidades de emprego e de renda na cidade de São Paulo. Obrigado pela pergunta. Minha proposta número 1 é tirar você da prefeitura. A número 2 é fazer o Boulos, se ele tiver sonho de ser prefeito, mudar de cidade, que aqui nessa cidade, enquanto eu estiver na política, ele nunca vai sentar essa bunda dele nessa cadeira de prefeito. A proposta número 3 é fazer com que essa cidade tenha um negócio chamado empresarização. Eu sou filho de faxineira, meu pai é funcionário público aposentado, eu vim da escola pública. Nós aprendemos desde pequeno na escola pública a odiar empreendedorismo, a odiar rico, a odiar Estados Unidos. E aí a gente tem um problema. Nosso povo não prospera. Nós temos 2,2 milhões de empresas na cidade de São Paulo. E aí sabe o que eu quero? Eu quero ensinar desde pequeno para todo mundo, para todas as crianças na favela. Quero ensinar para todo mundo o que é esse modelo de empresarização. A partir de 2025, Marçal na prefeitura, todas as 2,2 milhões de empresas terão um braço de ensino, nenhum ônus para o empreendedor, mas ele vai fazer com que o ensino chegue nos seus trabalhadores, os parentes e as pessoas que moram próximas dessas empresas. Para quê? Vamos ensinar as profissões do futuro, porque nosso país vai virar um país escravo tecnologicamente, não vejo nenhum desses candidatos falando disso. Nós vamos ensinar as profissões do futuro, tecnologia, inteligência emocional. A gente tem mais homicídio do que países em guerra. Nós iremos ensinar o passo a passo, mesmo que você não queira empreender. Eu descobri uma coisa nas favelas, inclusive aqui, tem gente que é fama de ser dono da favela aqui. Qualquer um desses candidatos aqui está desafiado. Nessa campanha, pré-campanha, eu fui em mais favelas, até quem nasceu na favela aqui em São Paulo. Eu continuo nesse desafio falando uma coisa para vocês. Todo mundo quer prosperar. Eu sou o candidato mais próspero aqui. Você veio falar de como fazer isso, eu paguei mais impostos do que tudo que vocês já geraram de riqueza na vida juntos. Eu sou alguém que tem uma família mais forte, mais pujante que todos vocês juntos. Eu sou alguém que tem uma juventude que eu, de fato, posso colocar toda a minha disposição. Eu já resetei esse jogo da vida, construí o que eu quis, saí da periferia. E eu quero que essa cidade, até você que está aí na periferia, mais pobre, aí em Travinhas, no Alto do Paraisópolis, onde não chegou nenhum melhoramento público até hoje, com esses 111 bilhões, eu quero que você saiba que você, seu filho, vai prosperar. Eu consegui prosperar, eu dei uma vida digna para minha mãe. Eu sou o candidato a estar representando as mulheres aqui, porque eu sou casado com uma única mulher, eu namorei com uma única pessoa, eu tenho 4 filhos, eu abençoei a vida da minha mãe, eu aposentei minha mãe, a minha mãe era faxineira, eu ajudei a cuidar da minha irmã, da minha sobrinha, inclusive tem uma mulher lá fora, guerreira, que foi barrada de participar desse debate aqui. Marina, não desista, você não é a única candidata aqui, tá? Acho que foi uma fake news que você falou, vocês gostam de ficar usando esse termo? A Marina lá do Novo está lá fora, ela deveria estar aqui dentro, mas por alguma coisa que fizeram aí, ela está do lado de fora, eu sei o que você está passando.
que eu fui candidato à presidência da República e não consegui participar desse debate, foi injustiçado igual você está sendo injustiçado agora. Então, todas as mulheres, prestem atenção no que está sendo feito aqui nesse debate. Aqui só tem candidato de esquerda e de centro-esquerda. Nós não precisamos de pessoas que ficam com conchavos políticos. A prefeitura do Nunes fechou, ele é o candidato mais caro de todos. O candidato que não dá conta de fazer nada, porque do PSOL só tem um prefeito do PSOL no país, com reprovação de 70%. Isso é a escória da política brasileira, Guilherme Boulos. Vai chegar a hora dele que eu vou perguntar algo que você precisa saber. Então, eu quero deixar bem claro para vocês. Nós precisamos mudar a mentalidade do nosso povo. Todos querem prosperar. E o único candidato que tem a chance aqui de colocar isso na sua cabeça e tirar vocês dessa miséria. 4 milhões de pessoas em situação de miserabilidade dessa cidade. Candidato Nunes, sua réplica. Muito bem. Falou. De proposta mesmo a gente não viu nada, né? Mas eu queria te falar o que a gente está realizando na cidade. Se você pegar, por exemplo, e ver lá o programa Meu Trampo, são 10 mil jovens fazendo cursos profissionalizantes e aprendendo como empreender, como abrir o seu negócio. Tanto é que as MEIs, em 2017, eram 440 mil MEIs em São Paulo. Agora nós estamos batendo 1.200.000 MEIs, microempreendedor individual. Por quê? O ambiente saudável que a gente gerou na nossa cidade. Pega a Fundação Paulistana, hoje são 23 mil jovens fazendo cursos e ainda recebe R$ 700 por mês para ajudar ele a se manter fazendo o curso. Porque às vezes tem muita gente que quer fazer o curso e não tem condições. Então entra a prefeitura nesse auxílio, ofertando a essas pessoas uma oportunidade, porque eu também vim lá da periferia. Eu sei o quanto que é necessário que tenha oportunidade. E é isso que a gente está fazendo na cidade de São Paulo. Oportunidade para vocês. Você está com problema cognitivo, porque eu falei que vai ter braço de ensino em todas as empresas. Acho que você não ouviu. Eu falei que nós vamos investir na escola básica. Inteligência emocional, nós vamos investir em empresarização, deixei claro, nós vamos criar uma secretaria que vai abrir empresas nessa cidade, porque empresa gera emprego e gera renda, não é governo que gera isso. O candidato que está ao meu lado foi condenado por formação de quadrilha no esquema de fraudes bancárias. Eu queria saber o que ele fará para proteger os idosos que vivem caindo em golpes de WhatsApp como esse. Ele também é investigado pela Polícia Federal por falsidade ideológica, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. E nós soubemos nessa semana que o maior aliado que ele tem, que é o presidente do partido dele, confessou, falou num áudio que é ligado ao PCC. Então minha pergunta é muito simples. Você pretende usar a sua experiência no mundo do crime para cuidar de São Paulo, para fazer política pública em segurança? A primeira coisa é que você está me confundindo com a sua heroína chamada Dilma Rousseff, que entrou na casa, inclusive, do avô do dono dessa televisão e roubou 3,5 milhões. Ele era prefeito e governador também. Sobre essa condenação aí, não há condenação. Se tiver, eu deixo aqui essa disputa agora imediatamente, tá bom? Isso que você falou sobre mim, você tem um herói chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado com 9 juízes em 3 instâncias, 580 dias de cadeia, e você vive babando ovo para ele. Segunda coisa, aqui nessa cidade você fez um tal de pé de meia, seu herói, bandido, foi lá e travou os 500 milhões de reais dessa bobeira que você está inventando aí. É o seguinte, você está misturando coisa de idoso, porque você é incapaz de estudar além da headline. Para você saber, meu pai me ensinou a nunca tocar em nada de ninguém. Eu te desafio agora, se você é a sabichona, fala o nome aí do que eu peguei, do que eu toquei, que eu devolvo. Agora eu quero saber que dia que vocês vão devolver a moral desse país com o Luiz Inácio Lula da Silva, com a Dilma. Você que é para-choque de comunista, você está aqui, você não vai direcionar nenhuma pergunta para o Boulos. Você que está aqui é um candidato fantoche. Você sabe, né, que você é uma pessoa impressionante, veio da periferia, mas não conhece o ensino médio, foi estudar fora, ele está completamente fora da realidade dessa cidade. Ô, Tabata, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa estudar além da headline. Você parece até uma jornalistazinha, militante. Manda a sua próxima pergunta. Finalizamos assim o primeiro bloco do debate. Então, continua, mas você parou de falar, eu retomei. Não, mas ela não tem mais a palavra. O tempo é meu, então? Então, o senhor termine. Então, vamos lá. É o seguinte, esses politiqueiros aqui, todos eles, estão aqui para fazer graça. Essa adolescente que está aqui, que vive falando, que representa as mulheres, essa adolescente precisa amadurecer um pouco. Silêncio. Tem como parar o tempo, já que estou incomodando aí? O senhor siga o seu tempo, por favor. Então, voltando o tempo. A adolescente que vos fala aqui, vai atrapalhar de novo, torcida Kids.
Pausa o tempo, por favor. Candidato, o seu tempo está correndo, não vai ser pausado, por favor. É o seguinte, é muito simples, é para-choque de comunista, eu estou descobrindo se o Datena quer ser candidato mesmo, o Nunes ele não tem perfil para essa cidade, tem que ser um maluco para vir defender esse povo aqui, eu construí riqueza de forma honesta e desafio todo mundo a vir atrás. A Polícia Federal realmente está me investigando, sabe por quê? A Polícia Federal está me investigando porque eu usei meu próprio dinheiro para bancar minha campanha e eles estão usando o dinheiro da saúde, eles estão usando o dinheiro do tempo de televisão, do fundo eleitoral de 5 bilhões de reais, todos eles estão fazendo isso. Eles estão bem estudadinhos aqui porque eles gastam muito dinheiro em campanha, não precisa de ficar com um caderninho aqui para falar a verdade para vocês. Pode bater o tanto que for, eu sou o próximo prefeito da cidade de São Paulo, vou conquistar seu coração. Você que está aqui nessa cidade, se quiser a cidade merda que está hoje, continua com o Ricardo que tem perfil para prefeito. Se você quiser uma merda de Venezuela, olha a cara daquilo ali, ó. Dá uma olhada naquela cara daquele comedor de açúcar ali. Continua acreditando nisso. Esse é apoiador de Hamas, de grupo terrorista. Um cara desse aí, ó, ninguém está falando da sua índole, não. Você não come açúcar, caramba. O cara não cuida da saúde dele, vai cuidar da sua. Esse conjunto teatral aqui quer chamar sua atenção, sabe para quê? Para continuar do mesmo jeito. As pessoas, elas estão aqui com seriedade, é quase impossível a pessoa do meu perfil ser candidata aqui nesse país. Todos aqui estão fazendo tudo para eu sair desse negócio. Eu decidi, eu já investi meu tempo nisso e que se lasque. Pode vir para cima mesmo, pode bater que o pau vai quebrar. Tô cansado desses bandidos políticos, desses fantoches aqui, que tudo depende de dinheiro público. Por isso vocês ficam zoando aqui, desesperado. É o seguinte, meu nome é Marçal, você que está assistindo, coloca o M aí, faz o M, que nós vamos mudar essa cidade. Vamos parar de comer dinheiro público e vamos atender as pessoas como elas precisam. Tirar vocês desses campos de concentração que todo mundo fica romantizando como favela. A pergunta vai pro Boulos. Pode começar? Guilherme Boulos, antes eu quero mandar um grande abraço para quem ensinou comércio aqui na nossa cidade de São Paulo. Foram os árabes, a disrupção que veio dos israelitas, e vocês, né, são os nossos irmãos, só que alguém ali apoia terrorismo do Hamas, vive romantizando o terrorismo, tirou foto com aquele ditador da Nicarágua, vive elogiando o ditador Maduro, que perdeu a eleição, inclusive um esquerdista, que é o Bori, que acabou de falar que o Maduro perdeu a eleição, mas ele gagueja lá na entrevista da Rede Globo, falando que não é o modelo dele de democracia. Quer dizer que cada ditador tem um modelo próprio? Eu te faço uma pergunta, como é que é esse negócio de idealizar grupo terrorista, aprovar a liberação de maconha, aborto, esse romantismo com tudo que destrói a sociedade, o que você pode falar para mãe que está sofrendo agora com alguém preso, o outro filho foi assassinado, tudo por conta dessa ideologia maluca sua? Olha, Marçal, é impressionante a sua falta de qualidade política de vir num debate como esse sem saber absolutamente nada da cidade de São Paulo e nem sobre a minha trajetória e a minha vida. Mas, a propósito, eu queria te devolver uma pergunta. Você, no bloco anterior, negou que foi condenado como quadrilheiro de roubo a banco e a sua sentença de condenação já subiu nas minhas redes sociais. Vou te dar uma nova oportunidade. Por que você acha que a população de São Paulo deve eleger um ladrão de banco de Goiás como prefeito da cidade? Em primeiro lugar, cara, fala o nome do banco, que eu faço o Pix. Eu tenho empresas em 19 segmentos diferente de você. Eu gosto de ser trabalhador, trabalho em 19 segmentos diferentes. E tem uma surpresinha para você aqui até o final, porque eu te fiz uma pergunta sobre drogas. Te fiz uma pergunta e a sentença que você está falando, ela nem tinha um advogado de defesa porque eu não tinha dinheiro para pagar, ela prescreveu. Quando eu disse que não tem, é porque não tem, porque ela foi prescrita, diferente do seu herói, que é o Lula, que pegou 580 dias de cadeia e foi descondenado. E você está recebendo dinheiro público através do governo federal para disputar isso aqui. Você realmente conhece a cidade de São Paulo, você deve ter ido em todas as biqueiras atrás daquilo que mais te agrada para ir sumir desse estado emocional seu. Só que você não responde sobre o terrorismo que você ama, você não responde porque você também quer fazer uma ditadura aqui. Você quer trazer a rachadinha, né, que é corrupção que você fez lá com o Janones. Eu estava lá pessoalmente no Conselho de Ética e vi você aprovando, institucionalizando isso e quer tomar o dinheiro da senhora que está aí, ó. Tempo, e apoia maconha, aborto.
Entre educação, saúde, segurança, emprego e transporte, sempre o mais importante é educação. Educação vai economizar na questão de segurança, a educação vai economizar em saúde. Só que a gente não tem educação. A gente tem um sistema chamado escolarização. E a escolarização, a gente investe 25 bilhões na cidade de São Paulo todos os anos para fazer algo. Colocar as crianças no final da escola com 90%, sem fazer interpretação de texto, sem terminar um cálculo básico. Quando eu digo educação, educação a gente prepara as crianças para elas não terem limites. E os seus filhos estão indo para uma ocupação escolar. Eu sou dono de rede de escola também, não só em São Paulo, mas em outros estados, inclusive nos Estados Unidos. Eu entendo um pouco desse assunto. Eu tenho 1,5 milhão de alunos na internet e eu posso falar para você o seguinte: a mudança de mentalidade é que vai fazer a gente ir para o próximo passo dessa cidade. Então eu acredito que a gente vai investir muito nisso. Eu quero te falar, aí na favela, tem 3,5 milhões de pessoas aproximadamente. Você sabe que não tem futuro na mão desse povo aqui. Vocês foram sequestrados emocionalmente pela esquerda, já passaram 3 governos do PT, já passaram também, quer entrar agora, terceira vez, acho que já foi 3 vezes do PSDB também. E não adianta, esse povo vai sequestrar vocês uma vida inteira. Então eu acredito de verdade na educação, através das empresas, porque se a gente escolarizar as crianças, a gente vai continuar nesse mesmo cenário. Nós vamos dar liberdade, tendo inteligência emocional, que isso vai diminuir a criminalidade. Nós vamos colocar isso na escola. Nós vamos transformar a escola de São Paulo numa escola olímpica, onde todo mundo vai ter uma identidade esportiva. Sabe por quê? Dos 80 mil pessoas que estão na situação de rua hoje, não tem ninguém que é esportista. A gente precisa de investir nisso. A cidade hoje investe só 365 milhões nisso. A gente tem que investir tudo nisso. Tecnologias e tem que investir nas profissões do futuro. Urgente. Então, a educação vai mudar essa cidade. Eu vou mergulhar nisso. Candidato. Pode contar com isso.